Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o programa Fluminense em Debate desta segunda-feira, dia 28 de novembro de 2011. Hoje tenho comigo, mais uma vez, Álvaro Dória e Paulo Roberto Andel. Dória, seu destaque inicial. Boa noite, Vieira. Boa noite, Andel. Meu destaque inicial vai para o Cruzeiro, que ontem me decepcionou mais uma vez e não me deu aquela alegria que eu tanto esperava de ver o Atlético Paranaense rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Andel, a palavra está com você. Bom, saudações cordiais a toda a turma do Fluminense Debate. Eu não sei se haveria um destaque inicial, mas se tem muitas cenas que me marcou muito ontem durante a partida no Engenhão, e nós vamos debatê-la, foi o silêncio. Talvez eu comece até com o silêncio e lembro desse silêncio num único momento. Um silêncio teatral na hora em que o Corinthians havia feito o gol e o placar do Engenhão mostrava a vitória sobre o Figueirense. Foi um silêncio dos tempos que eu só tinha visto igual no Maracanã. Mas depois daquele gol, tudo que veio a seguir dali foi simplesmente apoteótico. Infelizmente não culminou com a nossa vitória, nem a nossa perspectiva de título, que era muito pequena. Mas foi apoteótico assim mesmo. Paulo, eu vou subverter um pouquinho a ordem da pauta, já que você tocou nesse assunto do silêncio. O Engenhão ontem te lembrou o Maracanã? Sim, eu cheguei a mencionar isso na minha crônica no Fluminense, etc. Nesses 4 anos foi a primeira vez que eu me senti de maneira idêntica num clássico aos tempos que eu frequentava Maracanã. Inclusive, eu acho que até pela questão de localização. Eu resolvi optar por ficar atrás do gol no último degrau, tal como eu fiz muitas vezes quando era garoto. E a emoção, a partida jogada em campo, principalmente no segundo tempo, a emoção das torcidas, a troca de gritos, uma gritava, a outra desafiava. Aquilo, eu sinceramente, eu não tinha visto em outras partidas nesses anos aí no Engenhão, até porque, olha que o estádio não estava lotado, mas foi o suficiente para causar bastante emoção. Eu acho que a emoção que houve dentro do campo, ela passou para as arquibancadas em vários aspectos. Então, num único momento, reitero, apesar do momento triste que é falar hoje da eliminação do Fluminense do campeonato, houve momentos sublimes sim ontem, e eu posso te dizer isso, eu realmente me senti por alguns instantes como se eu fosse um adolescente nos meus tempos de Maracanã, os tempos da Young Flu. O Fluminense perdeu para o Vasco, como você já falou aqui no seu comentário, viu o sonho do Tetra se esvair, e agora fica o alento da Libertadores. Mas enfim, Dória, o que você tem a dizer pra gente, uma palavra inicial sobre o jogo mesmo, sobre a derrota do Fluminense de ontem para o Vasco? Bom, eu começo na minha tecla muito mais do que batida, que é a seguinte premissa: time quando é freguês acontece tudo que aconteceu ontem. Olha, o time rapaz, domina, o time joga, o time cria oportunidades e perde. Aquela famosa frase que todo mundo fala quando a Argentina perde, quando a Argentina é eliminada da Copa do Mundo: jogamos como nunca e perdemos como sempre. É impressionante a quantidade de gols perdidos pelo Fluminense diante do Vasco da Gama nesses últimos anos. Em todas as partidas é isso. Aí me faz lembrar quando eu era novo, quando eu era moço, que era exatamente o contrário. Eu ia para o estádio tranquilo, o Vasco massacrava, só dava Vasco, bola na trave, goleiro pegando pênalti, goleiro tirando bola em cima da linha, Fluminense no contra-ataque, 1-0 Fluminense, acabava o jogo. É verdade, na década de 80 realmente a freguesia era vascaína. Você acredita em freguesia? Olha, eu não tenho tecnicamente como provar a questão da freguesia, mas que há circunstâncias muito estranhas, e isso o Dória definiu muito bem, elas existem nas peculiaridades dos clássicos. Essa entre Vasco e Fluminense tem sido gritante, porque, a que eu me lembre, o Vasco começou a impor essa supremacia a partir do ano de 1993, quando nos venceram na conturbada final, enfim, que apitada por Daniel Pomeroy, se não me engano, né? O sorridente, curioso Daniel Pomeroy. De lá para cá já são 18 anos que o Vasco tem uma supremacia absoluta e incrível. Quando não vence, empata o jogo que era para perder. Então você vê nessa série histórica uma quantidade enorme de empates e muitos deles com o total domínio do Fluminense. Em algumas oportunidades nós prevalecemos. No Campeonato Brasileiro de 2002, 1-0 com gol de Beto. Prevalecemos
Copa do Brasil de 2000 ou de 99, com gols de Roger e Aguinaldo em São Januário, né? Não sei te precisar o certo, mas foi uma atuação de gala do Roger, sem dúvidas. Sim, a atuação, quando a gente pensava que o Roger ia ser um dos maiores jogadores do mundo. E algumas outras poucas oportunidades. Final entre os dois aconteceu em 2003 e nós perdemos. E de lá para cá, ainda teve Copa do Brasil de 2006, que nós fomos eliminados nas semifinais, enfim. Os confrontos, perdemos o final do retorno de 2004 para o Vasco também. Ou seja, tem um histórico desagradável aí. Mas eu acho que o jogo de ontem, se é que vale a questão da freguesia, ele foi um jogo franco, um jogo truncado na sua maior parte do tempo, e que no segundo tempo espetacular, talvez nem tanto pela questão técnica, mas pela emoção, pelo combate das equipes, num dado momento tudo ali poderia ter acontecido, e acabamos sendo castigados justamente com o remédio que a gente costuma normalmente punir os outros, que é o gol no final, né? Mas, enfim, eu não vejo a coisa toda com essa questão, como percebi hoje em redes sociais ou em comentários. Tem que acabar com o time, é uma porcaria. Eu acho que está muito longe disso. Eu acho que isso fica muito mais por conta das mágoas instantâneas da torcida do que propriamente se deve fazer isso. Apesar de que, é claro, para a gente ser campeão, a gente tem que melhorar coisas. A gente tem que melhorar. Nós falhamos em alguns momentos desse ano e precisamos melhorar isso. Dória, no primeiro tempo, o Fluminense fez uma primeira etapa do jogo bastante equilibrada com o Vasco. Terminou em 0-0, mas poderia ter saído gol já na primeira etapa, um 2-2, 3-3, seria perfeitamente aceitável. Me chamou a atenção, pelo menos, que pelo lado do Fluminense, enquanto o Deco era um organizador para a equipe, já ao lado do Vasco faltava um pouco desse organizador, embora ele tivesse o Juninho em campo, tivesse o Felipe. E o Vasco ele chegava meio que na impetuosidade do seu ataque, ou seja, tinha volume de jogo, chegava com força para tentar marcar o gol, já o Fluminense menos, não chegava com tanta impetuosidade, mas quando chegava era igualmente perigoso. Fala um pouquinho pra gente do Deco e desse primeiro tempo. Foi aquilo que eu falei semana passada, né? Se deixarem o Deco jogar, ele vai jogar. O Fluminense não marcou o Felipe como eu achei que devesse marcar. Em compensação, o Juninho está atravessando uma fase muito ruim, muito abaixo do seu potencial. Eu fico até preocupado para o ano que vem. Eu acho que o Vasco vai sofrer com o Juninho. Eu acho que, sinceramente, acabou a carreira do Juninho, gente. Errou muito passe. Não, tá demais. Deu entradas violentíssimas, era para ser expulso. Se fosse um jogador que não tivesse tanto nome, se fosse o Igor, por exemplo, seria expulso. Com certeza. Deu 2 entradas, pelo menos, criminosas. Poderia ter sido expulso na primeira, poderia ter sido expulso na segunda. Saiu machucado no segundo tempo, com a dor no braço. Eu vi até quando ele se machucou no lance. Não está com preparo físico para aguentar os 90 minutos, todo mundo sabe. Felipe também não. O Deco brincou no primeiro tempo, brincou no segundo, deu o chapéu, todo mundo viu, né? Aquela coisa linda. Chapéu histórico no Felipe. Chapéu, para dar um chapéu no Felipe, já viu como é que é difícil, né? Porque ele costuma dar o chapéu nos outros. Mas achei de novo o Diguinho muito, sabe, pensando na vida. Não estava no jogo, no primeiro tempo de novo. Mesma coisa que aconteceu contra o Figueirense, aconteceu de novo ontem. Primeiro tempo, ele não sabia quem marcar, mal colocado, com uma preguiça, a bola passava, você via que dava para ele chegar, ele não chegava. Não sei se tinha medo de tomar um drible, como o Felipe tomou, no caso do Deco, né? Esquisita a atuação do Diguinho mais uma vez. Infelizmente, eu acho que o Diguinho vai ser nos primeiros na barca. Se sair alguma barca do Fluminense grande, eu acho que o Diguinho vai estar nela. O assunto Diguinho era previsto para eu já abordar no próximo tópico aqui no programa. Deu o gancho. Muito obrigado. Isso que é um profissional. Paulo, era melhor o Valência? Bom, dada a baixa produtividade do Diguinho ontem, eu creio que sim. Aliás, o Diguinho vem em baixa produtividade já há bastante tempo. Antes da contusão, ele já não estava no melhor da sua forma e desde que voltou... Olha a barca passando. Não voltou assim de maneira tão empolgante. Mas eu queria só acrescentar um detalhe, quando vocês falaram em relação a Diguinho, uma coisa me chamou a atenção, e até comentei com amigos durante o jogo ontem. Mesmo com a facilidade enorme que o Fluminense oferecia aos veteranos qualificados, porém veteranos, Felipe e Juninho, e o Deco jogando seu futebol de alto nível, a marcação do Vasco e do Fluminense é uma questão que eu tenho abordado aqui desde o jogo contra o Bahia. O Fluminense marca na intermediária para trás. O Vasco marcava na linha central. Qual era a diferença disso? Deco era obrigado a recuar, mesmo com a qualidade de seu passe,
mas o passe, evidentemente, era menos ameaçador, porque um passe do meio de campo até chegar na área tem que ter uma precisão enorme e bater a defesa. E o Vasco, mesmo com 2 jogadores veteranos, conseguia em vários momentos chegar perto da área do Fluminense justamente pelo espaço. Ou seja, um simples detalhe de adiantar a marcação talvez tivesse anulado durante boa parte do tempo as jogadas, as opções que o Felipe mais e o Juninho, falhando, porém tentando, eles conseguiram fazer durante a partida. Eu particularmente também tenho a percepção de que talvez o Valência, ali no meio de campo, ele ia dar maior sustentação, inclusive para o jogo dos laterais e dos meias e o setor ofensivo do Fluminense. Dória, e o Elivelton? Com metade da altura do Diego Souza, ele perdia todas no alto, mas quando o Diego Souza conseguia colocar a bola no chão e partia para cima dele, o Elivelton não perdia uma. O garoto é bom, né? Se compararmos com a zaga atual, sim. Digão, Leandro Eusébio, Márcio, Terço, Rosário, aquelas coisas que a gente tem que rezar quando ele está em campo. O Elivelton é um pouco melhor que esse pessoal, mas também não é a coisa que enche meus olhos não, tá? Estamos com ele, porque não estamos com ninguém, gente, a verdade é essa. Nossos zagueiros são péssimos, não são fracos, são péssimos. Pafuncio está aí para falar isso, entendeu? Pafuncio com certeza vai falar sobre essa zaga pavorosa que o Fluminense tem, que não tomou tantos gols quanto eu acho que poderia ter tomado, porque a zaga é horrível, gente. E foi o que você falou. De frente, o Diego Souza não estava conseguindo levar vantagem sobre o nosso zagueiro. Foi no segundo tempo que tudo aconteceu no jogo. Dizem por aí que o Fluminense é o time do impossível. Eu digo que quando, na verdade, o Fluminense é realmente o time do impossível, mas pela constância de vezes, pela regularidade que o Fluminense consegue exercer feitos impossíveis, o que não nega a possibilidade da impossibilidade para os seus rivais. E o Vasco, nesse final de semana, teve o seu dia de vencer um jogo na alma, né? O Vasco mereceu pela garra, porque eu vi um Vasco muito cansado no segundo tempo, e ele superou todas as adversidades, enfrentando o Fluminense melhor, e ainda chegou ao seu gol. O que você achou, André? Olha, muito se falou sobre o fato do Fluminense ter tomado seu primeiro gol quando era melhor em campo. E também na minha crônica eu ressaltei o seguinte ponto de vista. Bom, se você não está em boas condições em campo, né, está sendo sobrepujado pelo adversário, mas consegue não tomar o gol e faz o seu, isso não é mérito? O Vasco teve esse mérito. O Vasco teve esse mérito de não tomar o gol do Fluminense, porque poderia ter acontecido, aquela linda jogada e rápida, inteligente do Deco e perdida pelo Rafael Sobis. E, mais ainda, o Vasco cansadíssimo, esgotado, ainda buscou forças para encontrar um resultado quando o Fluminense tinha empatado a partida a 7 minutos do fim. Então, gente... E já sabendo que o Corinthians havia vencido. Né? Exatamente, ou seja, buscou o Vasco ontem, se existe essa questão do impossível, o Vasco foi o time que foi atrás do impossível, desafiou e venceu. Claro, queremos ganhar, né? Somos apaixonados, torcemos, esperamos isso ardorosamente, mas havia uma outra grande equipe contra nós, nosso principal algoz, nosso rival mais complicado de enfrentar, e num momento melhor, talvez não estivesse melhor fisicamente, mas é um momento mais consistente nos últimos meses, né? Nós dávamos sinais, mesmo com jornadas maravilhosas que tivemos, nós dávamos sinais muitas vezes que poderíamos ratear, como foi o caso contra aquelas partidas que fizemos no Engenhão, contra o América Mineiro, contra o Atlético Mineiro, enfim. Agora, acima de tudo, foi um grande jogo, principalmente com um segundo tempo fantástico, com momentos de muita emoção, e naquele final, não sei, será que foi justo? O Vasco jogou para vencer, mereceu, o Vasco buscou isso no final, eu acho que é uma atitude digna, a gente reconhecer isso. Passou, não está à nossa frente à toa, ainda não tem chance de disputar o título à toa também. Certa vez, em entrevista para o Fluminense, etc., o nobre tricolor Pedro Bial disse que no futebol a gente comemora vitórias, ficamos felizes inúmeras vezes, mas o que a gente aprende de verdade é a perder. Então é aquilo. A gente tem que saber também reconhecer quando o outro ele merece uma vitória. Mas a gente volta para falar do segundo tempo e analisar os pormenores dessa partida no segundo bloco.